Na região norte, a crítica está no Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E para fechar a maior extensão territorial brasileira, sua emissora finca bandeira no estado do Rio Oiapoque. Chegamos ao Amapá, conhecido pelo lema Aqui Começa o Brasil. 16 municípios formam o estado mais preservado do país, sendo um deles a capital, Macapá, onde a crítica inicia operações em parceria com a TV Lupa 1 Brasil, no canal 5.1. As riquezas dessa terra, dessa gente, agora nas multitelas da crítica para milhões de brasileiros. Vamos viajar juntos pela beleza da fortaleza de São José de Macapá, o marco zero do Equador, nos produtos do Mercado Central ou em uma partida no Estádio Zerão. O macapaense também vai se ver no dia a dia, nos assuntos que envolvem a capital do Amapá por uma equipe que conhece bem esse lugar. E ninguém melhor para falar da nossa casa como quem mora nela. A partir de agora, nos juntamos aos quase 500 mil de habitantes de Macapá para também fazermos parte dessa família. E de família, a crítica entende. Só estava faltando você, Amapá. Agora somos 7. Somos toda a região norte com o sinal da crítica. Afinal, onde estiver uma amazonense, lá estaremos. Hoje também não seria diferente. É a sua emissora chegando aos lares de milhões de brasileiros na maior região do país. A Crítica e TV Lupa 1 Brasil, juntas no Amapá, canal 5.1. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? A gente começa mais uma edição do programa Memória Viva, que agora, além de ser exibido pelo canal Açaí News no YouTube, está também sendo transmitido toda terça-feira, a partir das 9h30 da noite, no canal 5.1 TV Lupa 1, aqui do Amapá. Quero aproveitar para agradecer a parceria, temos mantido contato com outros canais, também já está sendo analisada uma proposta para a veiculação do programa na TV universitária e também fizemos uma solicitação para a TV Assembleia, porque o conteúdo do programa ele é estritamente de cunho educacional, cultural, tem o objetivo de preservação da memória, da divulgação de fatos históricos que são relevantes para o Amapá e também, é claro, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória de pessoas que são testemunhas ou protagonistas da nossa história. Hoje eu recebo com muita honra o advogado Hélder Afonso, que, embora um jovem advogado, tem uma belíssima trajetória e também uma militância histórica aqui no Amapá. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro que, assim como ele, tem se engajado, e se engajado realmente com muito afinco na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mais especificamente o público, de forma mais específica, de pessoas com transtorno do espectro autista. Hélder Afonso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra receber você aqui. Renivaldo, rapaz, outras vezes que eu te encontro, todas as vezes assim, é um sinônimo de alegria, porque eu sou teu fã. Eu já falei isso em algumas vezes, eu acho que em alguma rádio dessas aí, porque eu lembro que quando eu voltei para cá, para Macapá, eu acho que tu tinhas um programa de televisão e tu sempre iniciava dizendo assim: olá, tudo bem, eu vou indo, e você, tudo bem? Rapaz, isso ficou cravado na minha memória que eu não consigo tirar. Então, todas as vezes que eu vejo esse bordão, eu me lembro de ti e me lembro também, não é, devolvendo toda essa gentileza de elogios que tu me apresentaste a você, que você é um grande comunicador e eu não poderia, não é, deixar de recusar um convite desse para participar de um programa tão importante que resgata, que fala sobre a nossa trajetória, sobre o que o Amapá vive e esses movimentos que têm a ver muito com segregação,
pessoas que são deixadas de lado, pessoas que são esquecidas, e a gente está aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem aqui em Macapá, não só no campo da educação, até porque eu sou professor e também como advogado, e aí, né, uma ativista dos direitos da pessoa com deficiência. Pois é, o programa ele tem a característica de convidar pessoas que não necessariamente são pessoas acima dos 60 ou 70 anos. Porque quando a gente fala em memória, em contar histórias, a gente geralmente estigmatiza muitas vezes essa faixa etária. Eu já tive a felicidade de receber pessoas, é claro, que já tem muita coisa para contar. Já recebi aqui o professor Paulo Guerra, que foi deputado federal, já foi senador, governador no período do território. Já recebi aqui o ex-governador e senador João Capiberibe, recebi aqui o Fernando Rodrigues, um grande historiador, Reginaldo Borges, jornalista aí de mão cheia, mas eu também abri espaço para pessoas da nova geração, pessoas que, como, por exemplo, você que está presente aqui, o Jefferson Fassi, que está completando 60 anos, mas que tem uma trajetória belíssima, mais de 30 anos está aqui no Amapá, atuou em inúmeros órgãos, seja do Poder Judiciário, Ministério Público, em emissoras de TV, no Poder Legislativo, e já tem memórias suficientes para compartilhar conosco. No seu caso, a gente sempre trata de maneira muitas vezes factual sobre questões na qual você está militando, seja em termos de ações judiciais, seja em embates, às vezes ainda na categoria de reclamações extrajudiciais, como aquelas que são recebidas pelo Ministério Público, mas por trás disso tem o Helder que é professor também, como você mencionou, e que tem uma trajetória de vida. E hoje a gente quer conhecer um pouco mais disso. Você mencionou retorna ao Amapá. Em que momento acontece isso e por que você sai do Amapá? Eu saí, na verdade, eu sou paraense, né, Evaldo? Eu sou de Belém, mas houve um tempo em que o meu pai veio trabalhar aqui nas ilhas de Macapá, ali nas ilhas do Bairique. Meu pai é aquele capataz de fazenda. Então, recebeu um convite do Pará para vir para cá, do Amapá para vir para cá, e nós viemos de Belém para cá, o meu pai trabalhando lá. E aí o que acontece? Meu pai trabalhava lá e nós morávamos aqui em Macapá, ali na São José, onde era a antiga Delegacia das Mulheres. Sim. Bem ali pertinho, onde é ao lado da esquina do Tcheco, bem ali. E aí o que acontece? Os anos vão passando e ainda na década de 80 surge, né, aquele sentimento da família de sempre mandar a pessoa para estudar fora. Muito embora eu estudasse no CCA aqui, mas a minha mãe, a minha família, meu pai queria que eu fosse estudar em Belém. A referência é Belém porque eu sou de Belém. E isso aconteceu. Eu fui embora na década de 80, eu acho que logo um ano depois da Constituição, e lá por 90, 97 eu voltei para o Amapá, e aqui eu estou aqui, não voltei mais. Você foi para a formação inicial foi em Direito ou não? Não, eu fui estudar pedagogia em Belém, Nivaldo. Eu estudei um ano de pedagogia na UNAMA, depois eu estudei para fazer engenharia elétrica na Universidade Federal, aí foi passando e tal. Nesse tempo também eu me dediquei muito para atividade esportiva, que eu fui 6, 7 anos da seleção paraense de voleibol do Pará, de Belém, e também eu fiquei muito tempo nessa atividade esportiva, e lá pro finzinho, 91, 92, foi quando eu passei no vestibular para... Não, 96 eu passei no vestibular para pedagogia na UNAMA, né? Eu fui em 88, 89 e joguei no Remo um tempo, joguei na Tuna e logo depois veio a seleção paraense, e aí eu fiz esse primeiro ano de faculdade de pedagogia na UNAMA, aí eu tive que voltar. Voltei para cá, me empreguei como professor de matemática, naquela época faltava muito. Em 97 eu me empreguei como professor de matemática aqui, e aí a trajetória começou. Bom, você fez esse concurso de 96, 97 ou foi contra... Não, naquela época era contrato administrativo, salvo engano, o prefeito era o Barcelos. Porque naquela época não tinha, Renivaldo, não tinha professor aqui. Então, a carência ainda é muito grande. A pessoa analisava o teu currículo, olha, está precisando de pessoa de matemática, tu te garante?
me garanto. Aí depois, em 97, 98, eu fiz um exame que a gente chama exame de suficiência na Universidade Federal do Amapá, né? Fiz esse exame e passei no concurso em 2000, aquele do antigo IES e PESAP. Sim, sim. Aí fiquei efetivo, sou efetivo do Estado, e lá por 2005, 2006 eu comecei a estudar Direito. Em 2013 eu me tornei advogado. E como é que surge essa sua vocação para o direito? Olha, Renivaldo, é assim, né? Eu sempre descobri em mim, antes de descobrir o transtorno do espectro do autismo, que eu tinha múltiplas habilidades. Eu também sou jornalista, tu sabe disso? Sim. Sou jornalista, sou professor. Teve uma época que eu tentei estudar medicina, mas essa vontade ainda está um pouco meio travada, mas ainda dá tempo de fazer. Aí eu sempre achava que eu também tinha uma habilidade para o mundo jurídico, porque eu sempre gostei muito de muitos livros e tal. Aí, num desses dias, eu decidi fazer o vestibular para Direito, numa faculdade que eu acho que era Fama, naquela faculdade, e acabou que eu terminei na faculdade... Na Lagoa dos Índios, né? Na Lagoa dos Índios, não, eu terminei na faculdade do professor Leonil, no CEAP. No CEAP. Terminei lá, acho que em 2010, 2011, e aí depois eu passei 2 anos sem fazer a prova da OAB, e depois eu fiz a prova da OAB e passei. Trabalhei um tempo no Ministério Público, e em 2021, né, em 2021, a minha saturação psicológica já estava no limite. Eu tinha que descobrir o que eu tinha. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia, 2020 para 2021. Então, eu conheci uma amiga aqui, eu sentei, rapaz, no lugar com ela, e ela disse para mim: você é autista. Eu disse: mas como assim autista? A gente abre logo uma autossegregação, assim, eu não sou doido. Né? Você se automutila. Naquele momento, você tinha conhecimento teórico do que era o autismo? Não tinha. Então, a minha resposta para ela foi dura para mim mesmo. Só na minha cabeça: eu não sou doido. Porque você não tem, naquele momento, você não tem alcance. Mas depois eu comecei a pesquisar e vi que todas as características que eu tinha, elas se encaixavam no perfil. No perfil. Aí a minha amiga foi e me incentivou muito a fazer as avaliações. Eu fui, de acordo com o que a literatura preconiza, procurei uma psicóloga, né, fiquei uns 3 meses fazendo todos os testes lá, porque não é assim, você não senta na frente da psicóloga, toma, você está dentro do espectro. Não, são testes, inclusive o meu teste é um teste americano, que foi aplicado e ele é infalível. Aí você, quando sai da psicóloga com avaliação de autismo, ninguém quer se aceitar. Porque, Renivaldo, querendo ou não, se vive numa sociedade hipócrita. Essa é a verdade. Né? E ainda, muito de nós trazemos da nossa idade, traz muita coisa da nossa criação, que os nossos pais são da década de 30, de 40, e vieram no meio de ditadura. Então, para eles, qualquer coisa fora do comum, se a pessoa não é normal, ele é doido. Então, eu tive que superar tudo isso para eu poder me concentrar, me aceitar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Daí veio a luta, quando eu descobri em 2021, né, que o meu autismo a gente chama de autismo regressivo, que descobre só na idade adulta, né? E aí o que acontece? Eu transformei desse limão uma limonada. Eu criei grupos, eu andei me indispondo com o poder público, tanto municipal quanto estadual. Hoje, graças a Deus, melhorou. E hoje, o resultado disso, eu tenho 3 grupos, que é quase uma associação virtual, com quase 1000 mães de crianças e adolescentes com autismo aqui no Amapá, que eu presto por solidariedade, amizade, de ajudar mesmo as pessoas gratuitamente em informações sobre o espectro do autismo para essas mães. Eu me recordo a época, porque acompanho você, seja no rádio ou mesmo atuando em eventos, enfim, sempre procurando participar de uma maneira proativa, como deve ser a atuação de todo advogado.
E eu me recordo que, inclusive, foi objeto até de reportagem, eu li no Diário do Amapá, quando você recebe o diagnóstico e assume publicamente a sua condição de pessoa com transtorno de espectro autista. Como é que as pessoas recebem isso? As pessoas, principalmente no seu círculo de trabalho, de círculo familiar, houve uma reação de desconfiança, uma reação, você acha, de repulsa, ou quem sabe até mesmo de afastamento? Como é que as pessoas recebem isso? No primeiro momento, eu percebi o seguinte, que quando eu assumi publicamente, foi no programa Togas e Becas que eu fiz isso, e também em praça pública, eu percebi que a minha atividade da advocacia, ela caiu. Porque as pessoas, elas tendem assim a dizer, não, peraí, lembra aquela coisa que nós falamos ainda há pouco, que você carrega um pouco de, não é, daquela coisa de sempre querer segregar, e isso é resquício de ditadura. O pensamento psicológico das pessoas é tudo querer resolver as coisas da maneira deles, sem fundamento. Vou abrir até um parênteses, uma parte. Eu me lembro de uma expressão, um bordão que se usava, que a gente escutava, que dizia assim, abre aspas, você é doido e a polícia não sabe, né? É verdade. Como se a questão da loucura, até a loucura fosse ser objeto do bordão. Né? Eu disse isso ao Wagner Gomes, o nosso querido saudoso Wagner Gomes de morreu. Eu falei assim, Wagner, eu acho que depois que eu disse que eu era autista no rádio e em praça pública, as pessoas deixaram de me procurar como advogado. Mas olha, Renivaldo, graças a Deus isso passou. Passou porque eu mantive uma linha, eu não fugi da linha. Então eu assumi e peguei um pedaço da luta para mim. E isso, eu acho que isso me fez ganhar uma espécie de consideração, de respeito pelas pessoas. Onde eu chego, as pessoas me tratam bem. Só que uma coisa é tratar o doutor Helder, o professor Helder, ou o Helder bem. Outra coisa é você tratar a deficiência com cautela. Esse é o problema. E essa cautela, eu estou sendo generoso, porque o nome para isso é discriminação. É segregação, é as pessoas elas falarem para ti que elas aceitam, quando tu viras as costas, fica aquilo ali na falácia, você não vê política pública. A gente até vê política pública, mas não é aquela que efetivamente precisa. Você vê, eu vejo, o prefeito tem feito algumas ações, eu vejo o governo fazendo algumas ações, mas ainda são incipientes, é preciso que elas sejam estendidas para que as pessoas elas tenham acesso. Olha, Renivaldo, eu te falei que eu tenho quase 1000 mães aqui, uma espécie de associação virtual, né? Rapaz, o BPC salva a vida. E o governo, quando oferece o BPC, ele não tem que ter medo de que 1 ou 1 milhão de pessoas vão ter. É você abrir o que a Constituição fala. É você trazer as pessoas para o campo da Constituição, que é um princípio. O princípio é a norma, que é a dignidade da pessoa humana. Muita gente hoje vive no Amapá ainda padecendo de laudo. Porque a pessoa sem um laudo, ela não consegue acessar os meios, ela não consegue acessar os direitos que ela tem. Então, foi por isso, nesse caminho que eu fui aí navegando, mostrando os direitos para as pessoas, foi que, para mim, começou a melhorar um pouco, né? Das pessoas hoje, onde eu chego, entendo, olha, o professor Dr. Helder está aqui, tudo e tal, etc. Ele me chama para entrevista, ele é autista, tudo. E eu vejo muito pouco essa história de discriminação comigo. Mas com a deficiência e com o autismo de modo geral, ainda existe muito e exige ainda do poder público mais políticas públicas para que os direitos sejam estabelecidos. Tem um problema grave aqui que nós vivenciamos no Amapá, é sobre a redução de carga horária para professores que são da rede pública, tanto municipal quanto estadual. O município reduz 30%, o estado reduz 50%. O problema é que o deferimento disso é uma burocracia enorme. É como se a pessoa que estivesse ali avaliando, ela imagina que quem está ganhando a redução de carga horária vai vagabundar, abre aspas, vagabundar. E a pessoa pouco sabe, né, o trabalho que tem, a paciência que tem, principalmente das mães
as mães que cuidam de crianças e adolescentes com autismo dentro de casa. Porque o autismo não carrega só uma comorbidade, são várias. É hiperatividade, é comorbidade de suicídio. Quer dizer, são coisas que as pessoas que estão de fora, elas não sabem o que a mãe passa, e o próprio pai dentro de casa, para ter uma criança com autismo dentro de casa. Principalmente os que são mais severos, né? E os que não são severos, que é o meu caso, que sou de 1 ali, caminhando de 1 para 2, mas existem as outras estereotipias e os outros problemas que são psicológicos, que você precisa da ajuda de um terceiro para que você não cometa atos, até mesmo contra você mesmo, né? O autismo em si, ele carrega um alto índice de suicídio. Então, a luta dentro de casa, o pai, é por isso que o pai e a mãe precisam. Reduz carga horária para quê? Para que ele possa não só levar o filho na terapia, mas que ele acompanhe em casa, nos horários que a pessoa... Porque geralmente as coisas acontecem, Renivaldo, quando o pai e a mãe não estão em casa, né? Exato. Então, é por isso, esse é um dos fundamentos que essa política pública de redução de carga horária para servidor, não só para professor, para servidores, tanto municipais quanto estaduais, eles precisam. Eu escrevi um projeto de lei, mas só que até agora ninguém está aí, a gente fala, né, tá escrito, inclusive nós fizemos Sim. isso, né, eu e tu, fizemos, e a gente espera que um dia essa burocracia ela seja derrubada para que as pessoas realmente respeitem os direitos. Não querem respeitar o laudo, essa é a verdade. Não querem respeitar o laudo. Então, os médicos, por um lado, alguns médicos erram, eu falo isso com propriedade porque eu trabalho com isso todos os dias, erram porque eles se limitam, às vezes, a dar um laudo de 2, 3 linhas. Né? Chega no poder público, o poder público rejeita. Por quê? No laudo tem que vir todas as características que a lei define. Barreira social, barreira neurológica e tudo. Então, existem coisas que ainda precisam ser melhoradas e que nós não podemos esquecer. Porque quando você esquece que você está dentro de um contexto dessa luta, para as pessoas que estão atrás da mesa é maravilhoso. Porque, esqueceu, deixou para lá e tal. Eu deixei um pouco de brigar agora, de estar brigando, de brigar agora, porque é o seguinte, eu brigava muito por matrícula. Tu vê que eu estou falo uma coisa, eu estou falando uma coisa, daqui a pouco eu já falo outra, mas é assim mesmo. Eu deixei um pouco de brigar agora, eu briguei muito por matrícula, há uns 2 anos para trás, o que tinha diretor de escola que não estava aceitando criança e adolescente dava uma desculpa, uma desculpa qualquer lá, e não matriculava, né? Aí eu andei colocando na rede social, tanto de Macapá quanto de Santana. Nunca mais eu vi. Se tem, é muito pouco. Pelo menos nos meus grupos, isso não existe mais. Mas para você ver, mas eu não esqueci. Né? Se tu não fica batendo nisso, não fica atrás, o poder público... Às vezes, Renivaldo, o que acontece? As pessoas elas esquecem que dentro da administração pública o que vale não é o que ela quer. O que vale é o que está escrito na lei. Exatamente. É o princípio da legalidade. As pessoas elas querem te medir pela régua delas e não pela régua da lei. Infelizmente, né, ainda existe esse tipo de situação que no Amapá que nós precisamos mudar. Essa questão da escola, graças a Deus, ela deu uma aliviada, não ouvi mais falar nem de escola municipal, nem de estadual. Eu cheguei até arranjar confusão com escolas particulares, né, de fazer visita lá. Então, graças a Deus... Em casos de escolas particulares, pelo menos uma reclamação recorrente, era de que a escola, no primeiro, muitas não aceitavam, e quando aceitava, e que havia necessidade de um cuidador ou de um professor do AEE, no contraturno, a escola queria embutir um valor adicional na mensalidade para garantir isso. Não pode. Então, tudo querem tirar proveito, né? Para tentar ou tirar mais um dinheiro da família que já está ali, né, pagando, fazendo esforço, e a lei proíbe isso, né? A questão do cuidador e
desse professor que acompanha, ele é previsto em lei. Agora, tem alguns trechos da lei são meio assim, são meio cruéis. A lei Berenice Piana, ela fala que a pessoa com transtorno de espectro do autismo, caso comprovado, tem direito, né, a um acompanhante lá. Então, para você ver, a própria lei agora, ela precisa ser Adequada, né? adequada, atualizada. Uma outra coisa que a lei precisa ser adequada, Renivaldo, é da pessoa, por exemplo, se eu não levar o meu pai para atualizar minha carteira, eu não atualizo, porque tem que ter um responsável. Entende? Para você ver, tem coisas que a legislação ela precisa ser melhorada. Inclusive nós, eu e você, e mais um amigo, acho que foi o professor Joab, isso. nós temos um projeto de lei aí que resolve todo esse tipo de questão. Basta um político boa vontade de nos procurar e a gente está com o projeto de lei na mão para melhorar. Helder, eu queria assim agradecer, porque foi um bombardeio aqui de informações e que deu também a oportunidade para as pessoas entenderem que, na verdade, hoje, essa figura militante, aguerrida e atuante no campo da advocacia não surgiu do nada, vem de uma trajetória, como você mesmo narrou, né, de alguém que vem do estado do Pará, cuja família vem para o Amapá em busca de trabalho, você retorna à sua terra natal em busca de estudo e depois retorna para cá para colocar em prática o conhecimento que você adquiriu lá fora. Então, tudo isso, para mim, só reforça a opinião que eu já tinha a seu respeito, né, alguns fatos eu confesso que eu desconhecia, mas como o programa, embora ele tenha essa característica de nós potencializarmos ali o relato da figura, do personagem, mas ele também por assim dizer, tem esse caráter de utilidade pública, para quem quer conhecer mais do teu trabalho, quem quiser fazer contato com você, de repente tirar dúvidas, questões que até nem caberiam na pauta hoje da entrevista, mas que a pessoa foi suscitada a dúvida. Como fazer para entrar em contato com você? É só entrar em contato. Eu mesmo controlo meu celular, não tem secretário. Eu tenho quase 1.000 mães, 900 e pouco, cada grupo com 300 mães. E aí é só você mandar um WhatsApp para mim, você mãe, você pai, até mesmo você adulto. Eu tenho adultos com autismo nos meus grupos, é só mandar um WhatsApp para o 981160291. 981160291. Os meus grupos chamam Direito e Autismo. Direito, porque eu sou advogado, autismo é pela causa e também eu sou pessoa que estou dentro do espectro do autismo. Eu não gosto muito assim de falar, eu já vi médico dizer, Nivaldo, a pessoa tem um termo que eles usam que eu não gosto. Eu prefiro dizer assim, eu estou dentro do espectro. Eu estou dentro do espectro. Para você não criar termos que já são mais pejorativos do que a própria sociedade aí fora tenta assimilar. Tu me perguntaste, eu vou responder sobre rapidinho. Tu me disseste sobre do que as pessoas... eu respondi, mas não respondi com afinco. Do que as pessoas... o sentimento das pessoas quando souberam que eu tinha autismo. Eu recebi, sim, muita discriminação, inclusive dentro da minha própria família, porque soa para todo mundo como mentira, soa para todo mundo como uma invenção, como se aquilo você criou da sua mente. Agora eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Que as pessoas elas só querem alcançar o que o campo visual delas é capaz de ver. É só o que o cognitivo é capaz de ver. Para você ter deficiência, é preciso você não ter um braço, uma perna, um olho, né? Melhorou um pouco em relação a mim, mas em relação às milhares de pessoas que estão precisando de amparo social e até da própria família. Tem famílias hoje no Amapá que não querem admitir pessoa com autismo dentro de casa. E você olha, quem trabalha com autismo, bate o olho, a gente vê pessoa com autismo. E cai naquela coisa, infelizmente, você vem carregando uma história de ditadura militar e quiseram voltar um tempo para isso, não se sabe a dor que foi, não é? 40 anos de democracia, não é possível que a gente volte para lá. Não pode, você pai, você mãe, se você desconfia, se você tem alguma razão para fazer a investigação, vai e faça. Esqueça a sua bandeira política, vai e faça. O autismo salvou a minha vida,
porque o autismo tem a descoberta do autismo salvou minha vida, porque o autismo tem uma alta probabilidade de suicídio. Eu falo isso para a doutora Nelcirema Pureza, que foi a psicóloga que me avaliou, e hoje ela ri, ela me abraça com todo carinho, porque eu digo para ela, você foi uma das que conseguiu fazer com que a minha atividade cerebral cognitiva ela mudasse. Porque eu cheguei num ponto, ou eu descobria, ou alguma coisa ia acontecer. E graças a Deus, deu tudo certo. A nossa luta continua, sem estar colocando ninguém de maneira... falando mal de alguém pejorativamente na rua, seja do prefeito, seja do governador, mas é preciso que a gente sempre fale que existem as políticas públicas, mas é necessário se fazer mais para aquelas pessoas, sobretudo as pessoas de baixa renda, as pessoas que mais precisam. Tem um campo que nós precisamos discutir ainda do autismo, que é o autismo em indígenas, né, que eu tenho uma pequena pesquisa sobre isso, mas será assunto para os próximos capítulos. Muito obrigado, Helder. Foi uma satisfação muito grande receber você aqui novamente. E eu vou pedir para a produção deixar novamente no rodapé o telefone de contato. Você pode procurar o Helder Afonso também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No caso do Instagram, manda uma mensagem lá no direct, ele vai com certeza responder, passar o contato, inserir você, quem sabe, num grupo do WhatsApp e tirar ali as suas dúvidas. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Só lembrando que, a partir de uma parceria com o canal Lupa 1, o nosso programa, além do canal de YouTube Açaí News, semanalmente a gente libera o sinal do programa a partir das 8 horas no YouTube e na mesma terça-feira o sinal é liberado às 9h30 da noite pelo canal Lupa 1, que você sintoniza no canal 5.1. E muito obrigado pela parceria, porque foi inclusive uma iniciativa da emissora em retransmitir o programa no mesmo dia e também deve divulgar uma data para fazer a divulgação dos episódios anteriores para que você assista desde o primeiro podcast do Memória Viva. Obrigado para você que nos acompanhou até agora e até a próxima terça-feira.